Edith adoeceu com a gripe espanhola 8 dias atrás e agora também está sofrendo de pneumonia. Ela está grávida de 6 meses. A doença é excepcionalmente grave e crítica. Eu estou me preparando para o pior.
Estamos em quarentena, eu acho. Talvez por 1 milhão de anos. A multidão na rua aumentou, mas para onde ir? O bar? O concerto? O cinema? Não. A velha influenza trancou as portas da terra da diversão. Oh, que chatice. Perdigotos, que perigo. Se estás resfriado, amigo, não chegues perto de mim. Sou fraco, digo o que penso. Quando tossir, use o lenço, e também se der atim. Se da gripe quer livrar-se, arranje um tempo e disfarce, evite o aperto de mão. Mas se avexado consente, lave as mãos frequentemente, com bastante água e sabão. Da gripe já está curado? Bem, mas não queira, apressado, voltar à vida normal. Consolide bem a cura, senão você, criatura, recai e propaga o mal. Ora, a gripe foi justamente a morte sem velório. Morria-se em massa, e foi de repente. De um dia para o outro, todo mundo começou a morrer. Os primeiros ainda foram chorados, velados e floridos. Mas quando a cidade sentiu que era mesmo a peste, ninguém chorou mais, nem velou, nem floriu. O velório seria um luxo insuportável para os outros defuntos. Durante toda a Espanhola, a cidade viveu à sombra dos mortos sem caixão. Claro que em 1918, isto aqui era um outro rio. O rio dos lampiões, dos bondes e dos enterros residenciais. E foi nesse rio absurdo que a gripe desabou. Diz alguém que a cama é móvel metafísico, onde o homem nasce, sonha, ama e morre. Em 1918, a esquina e o botequim, e a calçada, e o meio-fio seriam metafísicos também. Porque lá se morria a toda hora. E o apavorante eram a solidão, o abandono e, sobretudo, a humilhação do cadáver. Muitos caíam rente ao meio-fio com a cara enfiada no ralo e ficavam lá, estendidos. Ninguém os chorava. Ninguém. Vinha o caminhão de limpeza pública e ia recolhendo e empilhando os defuntos. Eu, da minha janela, espiava os caminhões passando e não entendia nada. Por que a peste? Eu ouvia dizer que os culpados eram os mortos insepultos da guerra. O nome em espanhola realmente era um mistério. De repente passou a gripe. Ninguém pensava nos mortos atirados nas valas, uns por cima dos outros. A peste deixara nos sobreviventes não medo, não espanto, não ressentimento, mas o puro tédio da morte. Lembro-me de um vizinho perguntando: quem não morreu na Espanhola?
Alguém poderia pensar que haveria romances dedicados à influenza, odes à pneumonia, poesias à dor de dente. Mas não. A literatura faz seu melhor para sustentar que sua preocupação é com a mente, que o corpo é uma folha de vidro simples através da qual a alma olha direta e cristalina. As pessoas sempre escrevem sobre os feitos da mente, sobre como ela civilizou o universo, mas negligenciam as grandes guerras que o corpo trava por si mesmo, na solidão do quarto, contra o ataque de febre ou o surgimento da melancolia. Dentre os inconvenientes da doença como tópico para a literatura, há a pobreza da linguagem. O inglês, que pode expressar os pensamentos de Hamlet e a tragédia de Lear, não tem palavras para os calafrios e as dores de cabeça. Mas com o gancho da vida ainda em nós, precisamos nos agitar. Não podemos nos cristalizar passivamente em montes de vidro. E é para os poetas que nos voltamos. Na doença, as palavras parecem possuir uma qualidade mística. Pilhamos os poetas de suas flores, quebramos uma ou duas linhas e as deixamos livres nas profundezas da mente, abrindo suas asas brilhantes, nadando como peixes coloridos em águas escuras.